A última batalha espiritual está mais perto do que você imagina. Imagine um trono de luz cercado por um silêncio cósmico. Todos os anjos estão em posição, milhares de milhares, como diz o livro de Daniel. Os livros estão abertos, as almas se aproximam. Cada uma traz consigo o peso de suas escolhas. Este não é apenas um momento profético, é o centro de toda a história espiritual da humanidade. A maioria das pessoas fala do juízo final como se fosse um evento distante, algo simbólico, mitológico, ou que talvez nunca aconteça. Mas o que a Bíblia revela é mais direto, mais perturbador e mais real do que qualquer filme apocalíptico. Jesus não falou do juízo como uma metáfora. Ele usou imagens vivas, o trono, as nações sendo separadas como ovelhas e bodes, os livros sendo abertos, o lago de fogo, tudo com um detalhe que poucos notam. Ele sempre descrevia esse momento com autoridade, como quem já conhece o desfecho. O juízo final será o tribunal eterno que revelará aquilo que ninguém pode esconder. O que está em segredo será gritado dos telhados. O que parecia pequeno será pesado com balanças eternas. O que foi esquecido pelos homens será lembrado por Deus. Mas aqui está o mistério. O juízo final não será apenas sobre indivíduos. Ele julgará reinos, ideologias, impérios, falsos profetas e até entidades espirituais que atuaram nos bastidores da história. Será o dia em que todo o mal escondido será trazido à luz. E a verdade não pedirá permissão para falar. Você consegue imaginar esse momento? Trilhões de almas, de todos os tempos e lugares, os reis e os mendigos, os mártires e os perseguidores, os que amaram e os que destruíram. Mas aqui está algo que quase ninguém percebe. O juízo final não começa no futuro. Ele já começou. O julgamento começou quando a luz entrou no mundo, e os homens preferiram as trevas. Ele está acontecendo agora, no coração de cada um que ouve a voz de Deus e decide o que fazer com ela. Porque o juízo não será apenas um evento. Ele é uma revelação espiritual. E se você estiver atento, poderá enxergar os sinais de que essa última batalha já começou. Nos próximos blocos, você vai entender o que realmente vai acontecer nesse julgamento. Quem serão os primeiros a ser julgados? E por que, antes que o trono branco apareça, uma grande separação espiritual está em curso agora mesmo? Se prepare, porque a cena mais grandiosa e temida de toda a Bíblia já está sendo montada. Os vigilantes caídos e a semente da rebelião. Eles não caíram por acidente. Os gigantes não surgiram do nada. Tudo começou com uma transgressão celestial que abalou as estruturas da criação. No capítulo 6 de Gênesis, encontramos um dos trechos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas quem eram esses filhos de Deus? O termo no hebraico original é Bene Ha-Elohim, e em outras partes da Escritura, como no livro de Jó, essa expressão é claramente usada para se referir a seres angelicais, não simples homens, mas anjos que viviam nas alturas, que tinham acesso ao trono, e que, em um momento de desejo e insubmissão, abandonaram suas esferas espirituais para invadir o mundo físico. Essa narrativa encontra eco e amplificação no livro de Enoque, um texto antigo, não incluído no cânon bíblico tradicional, mas que era lido e citado pelos primeiros cristãos, inclusive por Judas, irmão de Jesus, em sua epístola. Nele, os anjos caídos são chamados de vigilantes, e seu líder é um ser chamado Senjaza. Segundo o texto, foram 200 anjos que desceram ao Monte Hermon, e ali selaram um pacto sombrio. Tomar para si mulheres humanas, gerar filhos com elas, e ensinar aos homens segredos que não deveriam ser revelados. Esses filhos híbridos são os Nefilim, gigantes em estatura e em corrupção. A Bíblia os descreve como heróis da antiguidade, homens de renome. Mas esse renome não era glória, era terror. Os Nefilim
se tornaram predadores da humanidade. Corromperam a terra com violência, derramamento de sangue e práticas espirituais profanas que ultrapassavam o entendimento humano. A criação começou a gemer. O plano original do Criador estava sendo distorcido. Não era mais homem segundo o homem, nem espírito segundo o espírito. Era uma linhagem profana, metade céu, metade terra, mas totalmente separada de Deus. E mais, os vigilantes ensinaram às mulheres os encantamentos, à humanidade a arte da guerra, das armas, dos cosméticos, da astrologia, da feitiçaria. O mundo foi tomado por uma ciência caída, uma tecnologia espiritual fora de controle. Por isso, Deus declara: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele também é carne. Os seus dias serão 120 anos. Essa não é uma limitação biológica. É uma sentença espiritual. Um prazo foi dado para a limpeza da terra. Um relógio profético começou a contar. Porque os gigantes não apenas existiram, eles se multiplicaram. E com eles, a rebelião se alastrou. Moisés, ao registrar essas palavras, sabia o que estava dizendo. Quando os espias hebreus entraram na terra prometida, voltaram assustados. Vimos ali os filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Os gigantes não eram lenda. Eles estavam por toda parte, entre os cananeus, os amorreus, os refaíns, os anaquins. Eram uma infestação espiritual, uma semente corrompida que ameaçava a promessa de Deus ao seu povo. E aqui surge uma questão profunda. Por que Deus mandou o dilúvio? A maioria das interpretações modernas vê o dilúvio apenas como resposta à maldade dos homens. Mas se olharmos mais atentamente, percebemos que o alvo principal era purificar a linhagem humana. Noé é descrito como perfeito em suas gerações. Uma possível referência não apenas à sua integridade moral, mas à pureza de sua linhagem, não corrompida pela mistura com os anjos caídos. A terra precisava ser limpa, e os gigantes varridos da história. Ou quase todos, porque mesmo após o dilúvio, eles aparecem novamente. Em Números, em Deuteronômio, em Josué, em Samuel, eles retornam. Como isso é possível? Teriam alguns vigilantes escapado da punição? Ou será que o mal se escondeu, aguardando o momento certo para ressurgir? O próprio Enoque responde que os anjos caídos foram aprisionados em regiões sombrias, mas seus filhos híbridos, ao morrerem, não puderam retornar ao céu, nem descer à terra. Tornaram-se os espíritos malignos que hoje chamamos de demônios. Sim, segundo essa tradição, os demônios que assolam o mundo espiritual hoje são os espíritos dos Nefilim mortos. Vagueiam entre os mundos sedentos por corpos, famintos por adoração, perpetuando a corrupção que seus pais iniciaram. A linhagem dos gigantes pode ter sido quase extinta, mas a herança espiritual deles sobreviveu. E ela continua influenciando o mundo até hoje, de formas que talvez você nunca tenha percebido. Os demônios camuflados nas estruturas humanas. Até agora, vimos como os demônios atuam por trás de nomes e formas antigas, com máscaras de deuses e ídolos. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a idolatria, ou os pactos explícitos com as trevas. É quando o mal se oculta dentro das estruturas humanas, operando de forma invisível nos sistemas que sustentam o mundo. E é exatamente isso que a Bíblia denuncia, em códigos, em símbolos e em revelações chocantes. Na carta de Paulo aos Efésios, ele escreve uma das frases mais inquietantes de toda a Escritura. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Esse versículo revela um mapa espiritual do conflito invisível. Os principados e potestades são categorias hierárquicas de demônios que atuam sobre nações, governos, culturas, cidades. São inteligências espirituais malignas
que se escondem atrás das estruturas sociais e políticas, infiltrando valores, leis, ideologias e comportamentos. Essa visão bíblica é confirmada no livro de Daniel, capítulo 10, quando o anjo enviado por Deus para responder à oração de Daniel é impedido durante 21 dias por uma entidade chamada Príncipe do Reino da Pérsia. Ou seja, por trás de um império terrestre, havia uma força espiritual demoníaca comandando as decisões e a direção daquela nação. Você consegue perceber o que isso significa? A Bíblia está dizendo que impérios, reinos e até governos modernos podem estar sob influência direta de demônios territoriais. E ninguém percebe. Eles não aparecem como monstros. Eles agem como ideias, narrativas, discursos. Eles sussurram nos ouvidos dos poderosos, alteram os rumos de uma sociedade inteira sem que ninguém veja seus rostos. E isso continua no mundo moderno. A cultura do entretenimento, por exemplo, se tornou um dos principais tronos onde entidades espirituais se assentam. Não é à toa que tantos conteúdos promovem degradação moral, banalização do mal, zombaria da fé, culto à violência e erotização precoce. Tudo isso são sementes plantadas por inteligências espirituais malignas que sabem muito bem o que estão fazendo. Apocalipse 17 retrata uma mulher chamada Babilônia, a grande meretriz sentada sobre uma besta de 7 cabeças. Essa mulher não representa uma pessoa, mas um sistema mundial demoníaco, cheio de riqueza, luxúria, idolatria e corrupção espiritual. Ela embriaga os reis da terra com seu vinho e persegue os santos. Ela é uma imagem simbólica, sim, mas aponta para algo real. A presença demoníaca nos bastidores do poder, do comércio e da religião falsa. Babilônia é um nome código para tudo o que seduz, manipula, destrói, enquanto finge ser prosperidade e beleza. Você já se perguntou por que certas ideias ganham tanta força tão rapidamente no mundo? Por que valores bíblicos são tão rejeitados com tanta agressividade? Por que parece haver uma guerra invisível contra a santidade, a família e a fé? A resposta está nesse código oculto. Os demônios escondidos nos sistemas. Eles não têm apenas nomes individuais. Eles possuem funções. Eles alimentam estruturas. Eles movem marionetes humanas, como se fossem peças de um tabuleiro cósmico. E isso não é teoria da conspiração. É revelação bíblica. A palavra de Deus denuncia esse poder por trás do trono, essa voz que sopra nos corredores do mundo. É por isso que Jesus disse que o príncipe deste mundo já estava julgado, porque ele sabia exatamente quem estava por trás da cortina. Talvez agora você entenda por que a luta espiritual não se vence apenas com boas intenções ou com ativismo humano. É preciso discernimento. É preciso estar revestido da armadura espiritual, porque o inimigo, quando não pode destruir, ele se infiltra. E quando ele se infiltra, ele governa. Os demônios escondidos na Bíblia não aparecem só em exorcismos ou visões aterrorizantes. Eles agem na política, na arte, na mídia, na religião falsa, nas estruturas de controle e manipulação. Eles sabem que o melhor disfarce do mal é parecer o bem, mas a Bíblia já rasgou esse véu. A batalha espiritual e a armadura de Deus. Depois de entender como os demônios se infiltram nas estruturas humanas, precisamos voltar nossa atenção para a solução que a Bíblia apresenta, porque a palavra não revela apenas o problema, mas aponta o caminho para a vitória. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo nos dá a chave para essa batalha invisível, descrevendo a famosa armadura de Deus. Ela não é apenas um símbolo, mas uma representação espiritual das ferramentas que devemos vestir para resistir à influência maligna que tenta nos dominar. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura representa um aspecto vital para combater o mal oculto. O cinturão da verdade é a base, porque só quem conhece a verdade consegue enxergar o engano do inimigo. A couraça da justiça protege o coração, o centro da vida espiritual, contra as feridas do pecado. Os calçados do Evangelho da Paz nos colocam em prontidão para caminhar no caminho certo, sem tropeços. O escudo da fé é a defesa contra as mentiras e tentações que vêm em flechas ardentes. O capacete da salvação protege a mente contra dúvidas e confusões. E a espada do Espírito, a palavra de Deus, é a arma ofensiva contra todo o mal. Mas o apóstolo Paulo não diz que essa armadura deve ser vestida uma única vez, como um uniforme. Ele enfatiza que devemos estar revestidos dela diariamente, em constante vigilância, oração e comunhão com Deus. Porque os demônios que se escondem na Bíblia não são derrotados por força humana ou por ideais vazios. São derrotados pela verdade revelada, pela fé inabalável e pela presença do Espírito Santo que nos guia e fortalece. E isso traz outra dimensão. A batalha não é apenas externa, contra sistemas e estruturas, mas também interna, dentro de cada coração. A Bíblia ensina que o espírito maligno também busca se infiltrar nas nossas dúvidas, medos, ressentimentos e pecados. Por isso, o chamado para resistir é um convite à santidade, à transformação profunda da alma, para que o mal não encontre terreno fértil. No livro de Tiago está escrito: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Essa resistência é possível porque não estamos sozinhos. Deus nos dá poder, discernimento e proteção para enfrentarmos os ataques espirituais, mas é preciso humildade para reconhecer o inimigo invisível e vigilância para não sermos surpreendidos. Você já sentiu em algum momento da vida uma força estranha tentando te desviar do caminho? Uma sombra que parece querer semear discórdia, medo ou desespero? Esses podem ser os ataques dos demônios disfarçados, tentando enfraquecer sua fé e seu propósito. Mas a Bíblia assegura que o fim é da luz, que Jesus Cristo venceu o príncipe das trevas na cruz, e que para aqueles que permanecem firmes na armadura de Deus, a vitória é certa. Por fim, lembrar que a oração é o canal mais poderoso para fortalecer essa armadura. Em Apocalipse 12, lemos sobre a vitória do povo de Deus pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. A oração e a palavra são as armas que mantêm o mal à distância. A vitória final e o chamado à luz. Ao encerrarmos essa jornada pelo lado oculto dos demônios na Bíblia, é fundamental que compreendamos a dimensão dessa batalha invisível, não com medo, mas com esperança. A Bíblia não nos deixa órfãos, entregues à escuridão. Ela revela a realidade dos espíritos malignos para que possamos estar alertas, vigilantes, mas, sobretudo, fortalecidos pela luz divina. Os demônios, como vimos, são astutos e se escondem em armadilhas sutis. Eles se infiltram nos medos, nas dúvidas, na mentira que tentamos esconder até de nós mesmos. Mas para cada sombra, há uma luz maior. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para romper as cadeias do mal. Em João 8:12, ele declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz não é apenas uma promessa distante, mas uma presença real que pode habitar em cada um de nós, iluminando os lugares escuros, trazendo cura e libertação. Por isso, o chamado final é para que você escolha a luz todos os dias, através da fé, da oração e da entrega verdadeira a Deus. A Bíblia nos lembra que o mal pode até tentar, mas no final, ele não prevalecerá. Em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa vitória é garantida para quem se reveste da armadura espiritual, que mantém firme a fé mesmo nos momentos de maior provação.
Mas cuidado, não subestime a sutileza do inimigo. Ele tenta nos desanimar, desviar, fazer parecer que a luz está longe demais. Por isso precisamos cultivar a vigilância diária, a leitura da palavra e a comunhão com irmãos e irmãs na fé. Lembre-se, a batalha contra os demônios não é um conto antigo ou uma história distante. Ela acontece agora, na sua vida, no mundo ao seu redor. Mas também é uma oportunidade para despertar para uma realidade mais profunda, onde a luz sempre vence. Finalizo com essa palavra de encorajamento e mistério. Pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Que esta verdade seja seu escudo e sua força. Que a luz invada suas sombras e que você caminhe sempre em direção à paz, ao amor e à liberdade que só Deus pode dar. Obrigado por estar conosco nesta reflexão profunda. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre.